Olá, olá, tudo bom com vocês? Voltamos aqui para mais uma live, hoje falando sobre como o treinamento neuromiofacial, ele ajudou no processo, está ajudando várias pessoas no processo de emagrecimento saudável. Ok, só tô dando um ok aqui. Ok, olá gente, tudo bom, águias? Águias indesistíveis. Todo mundo que tá entrando aqui, que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Hoje vou falar sobre um assunto que poucas pessoas falam quando a gente fala de processo de emagrecimento e tipo de treinamento físico que é mais eficaz, que vai ajudar mais nesse processo de emagrecimento saudável. Boa noite a todos que estão chegando. Oi, Neuza, tudo bom? Tudo bom, Iris Afonso? Pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Eu vou hoje falar para vocês como que esse processo do desafio TBC, que foi o desafio que eu lancei há 21 dias atrás e que finalizou esse processo na última sexta-feira, e que trouxe vários recursos através do treinamento neuromiofacial para aqueles que precisam ter uma integração sistêmica do corpo nesse processo do emagrecimento saudável. Oi, Afonso! Boa noite, meu querido. Tudo jóia? E para isso, e para tanto, convidei a minha querida amiga coach Isabel Moreira, que foi uma das participantes que mais interagiram ao longo do processo dos 21 dias, fez todos os treinamentos, e além dos treinamentos da fáscia, e eu vou dizer quais são as características do treinamento da fáscia e como melhora a eficiência de movimento para vocês que querem ter como base no corpo o aumento da energia para fazer qualquer outro tipo de atividade física. Eu normalmente falo, tem várias pessoas que me perguntam qual o melhor tipo de treinamento físico para acelerar o processo de eliminação de peso. E eu sempre falo que não depende da modalidade, e sim como você faz o exercício, né? Como você vai executar este movimento de forma eficiente. Será que você consegue fazer um movimento eficiente ao ponto de você aumentar a intensidade? Porque quando a gente fala de treinamento físico para ajudar nesse processo de emagrecimento saudável, a gente coloca como prioridade a intensidade do treinamento. Porém, muitas pessoas que estão iniciando, que estão sedentárias muitas vezes, não conseguem iniciar uma atividade física em que a intensidade se eleve, de forma a você fazer uma queima consideravelmente calórica grande, ao ponto de você metabolizar a sua gordura. E aí, como que eu faço? Se eu sinto dor, se eu tô sedentário, se eu não tenho a eficiência articular, nem força muscular para poder iniciar. Então, essa base do treinamento neuromiofacial é que vai dar essa estrutura da fáscia
que é um órgão, o maior órgão do nosso corpo, o nosso órgão sensorial, que vai aumentar essa percepção do seu corpo, fazendo com que você melhore sua eficiência de movimento, melhore sua capacidade física, porque ele leva as informações para o seu sistema nervoso, ele melhora a qualidade das informações que você traz para o teu sistema nervoso central. E aí faz com que você consiga incrementar, consiga melhorar a sua performance em qualquer outra atividade física. Então, esses 21 dias foram para ensinar a todos que participaram do desafio quais eram as propriedades, os princípios básicos da fáscia. E vai fazer com que melhore a sua capacidade articular, a sua força articular, te devolvendo elasticidade, melhorando a sua respiração, melhorando a sua qualidade do sono, melhorando a hidratação celular, porque quando a gente trabalha com a fáscia, a gente consegue captar melhor os nutrientes e a água, levar essa água para dentro da célula, e a gente consegue melhorar todos os 5 pilares da saúde, que é o treinamento físico, a alimentação, né, a respiração, a hidratação e regulação do seu sono. Então eu vou chamar aqui para bater esse papo gostoso com a Isabel, para que ela possa dar o relato prático, né, da vivência dela durante esse processo dos 21 dias do desafio, para que vocês possam entender na prática, não só teoricamente, nem conceitualmente falando, o que é a fáscia, mas como que é a fáscia na prática. Então, Isabel, vem conversar aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Vou convidar. Isabel, não tá aparecendo aqui para mim. Pronto. Convidei você aí, Isabel, para você falar com a gente. Olha só que querida. Tudo bom, Isabel? Boa noite, tudo bem? Boa noite, querida. Que prazer imenso ter você aqui. Prazer e, assim, agradecimento já, desde já, pela confiança no trabalho e pelo comprometimento que você teve ao longo dos 21 dias do desafio, né? Tantos vídeos que a Isabel mandou, fez lá. Para quem ainda não segue a Isabel, recomendo que vocês entrem lá no perfil da Isabel para ver a motivação, né? O entusiasmo que ela passou ao longo desses 21 dias, fazendo vários vídeos do Rios, adorei cada um deles. Fiquei surpreendida com o seu comprometimento e por isso a gente está aqui, né? Então, Isabel, fala um pouquinho do seu trabalho no processo de coaching também de emagrecimento, fala um pouquinho de você e fala também sobre como foi para você conhecer esse trabalho novo. Então, Vanessa, sim, o coach mudou minha vida, né? Eu falo que tem a Isabel antes do coach e a Isabel depois do coach. Meu E a também, de hoje, Isabel. Eu também. Como a muda, Isabel né? de hoje, a Isabel de hoje não passaria nem pela cabeça ser a que era antes, há um ano e pouquinho atrás. E essa evolução é em menos de 2 anos, né? Menos de 1 ano e meio, bem dizer assim. Foi bem rápido.
Então, eu conheci o Edson Burger, que foi quem me apresentou a PNL, quem me formou como coach em novembro de 2020, quando eu estava totalmente desiludida com relação à questão emagrecimento. Eu já vinha de vários processos frustrados e a última notícia que eu tinha recebido uma semana antes era em relação à bariátrica. A minha endócrino achava que a minha única solução seria uma bariátrica. E como eu sempre fui muito resistente à questão cirúrgica, eu acho que cirurgia sempre tem que ser em último dos últimos casos, depois de não ter mais remédio mesmo. Eu fiz 2 cesarianas por conta disso, que não tinha como deixar os meninos lá, né? Então, tive que fazer as Tem 2 que sair, cesarianas. né, de qualquer Tem jeito. que sair, né? Então, eu tive que passar pelo processo. Mas questões cirúrgicas para mim sempre foram em último caso. Então eu tinha chegado em casa e falado com meu marido, até comentei com ele assim, olha, do jeito que eu vou me aceitar de hoje para frente, você vai ter que me aceitar porque eu não vou brigar mais contra a minha natureza. Ou seja, eu coloquei uma crença limitante de que eu tinha que ser gorda e que eu não poderia lutar contra isso. Eu estava com 106 quilos, beirando 107. Para uma baixinha de 1,54, né? Então era bastante peso. E aí a gente sabe muito bem que quando a vida da gente não é bem aquilo, né? Que tem que ser, eu acredito no Deus, eu tenho Ele como minha inspiração maior e Ele me mostrou que aquela crença não deveria ser. Porque do nada, eu nem estava procurando, sabe? Eu não estava procurando nada. E aí apareceu para mim a história de emagrecer através da reprogramação mental usando a PNL. E eu falei assim, ai gente, mas isso aí eu nunca ouvi falar. E tipo assim, foi tão fora da caixa. Eu sempre fui uma pessoa de buscar novas estruturas, novos conhecimentos. E essa situação foi tão fora da caixa para mim que eu falei, eu vou experimentar, eu não tenho nada a perder, né? E aí na semana do emagrecimento eu já tinha conseguido eliminar 2 quilos. E aí eu falei assim, gente, tinha mais de 12 anos que eu ficava pelejando para emagrecer. Havia alcançado sucessos, mas sempre assim com muito sacrifício, muita dor, né? Porque uma pessoa compulsiva, ansiosa, igual eu era, para mim tudo era muito sacrifício e muita dor. E sedentária, né? Porque falar de exercício físico comigo era a mesma coisa de colocar a pior coisa do mundo na minha frente. E eu fazia por obrigação, entende? Então era o perfil da Isabel de 1 ano e meio atrás era esse, fazia por obrigação. Cheguei a alcançar várias vezes um peso razoável e acabava voltando, porque falava assim, eu já cansei, tô cansada de dieta, tô cansada de exercício, entendeu? E aí quando vinha essa situação do cansaço, acabava me entregando aos hábitos errados, né? E ia recuperando aquele peso perdido, porque não era eliminado, e acabava sempre recuperando e ganhando um pouco mais. E essa foi mais ou menos a minha trajetória de 12 anos. Ou seja, na realidade você, é o que eu sempre falo, né, para as pessoas que estão desenganadas, vamos dizer assim, e que querem fazer a bariátrica e colocam isso como uma solução para essa questão. E sim, é possível você fazer uma bariátrica, uma cirurgia bariátrica. Porém, se você não tiver a mudança de mindset, se você não tiver essa estrutura
de mudança de estilo de vida, né? Você pode até fazer a bariátrica, como eu já vi diversos casos, de que a pessoa perdeu, eliminou muito peso e depois teve um reganho desse peso, só que com uma redução do espaço interno desse abdômen, o que causa uma alteração metabólica muito maior do que antes de se fazer a cirurgia bariátrica. Então, assim, para que não haja uma frustração caso, né, seja a única solução, porque em casos de obesidade nível 3, né, que é a obesidade mórbida, por exemplo, muitas vezes é necessário, mas é necessário fazer essa reprogramação mental para que você faça e você consiga dizer ao seu sistema, né, fazer com que ele perceba que você já mudou o estilo de vida e que você vai conseguir manter aquilo sem sofrimento. E muitas vezes a cirurgia, numa cirurgia bariátrica, como você não consegue ingerir uma quantidade grande de alimentos, muitas vezes você pode até fazer mais escolhas, né, para a sua vida, principalmente escolhas alimentares, e, portanto, você ficar desnutrido, o que causa uma confusão metabólica ainda maior para todo o seu sistema, podendo aumentar a pressão arterial, podendo aumentar, vir casos, por exemplo, de pessoas que eram diabéticas e pioraram o nível de insulina, de glicose, por conta disso. Então, que bom que você não optou por isso, optou em mudar, ter essa mudança de mentalidade. E tem muitas pessoas que falam assim, ué, coaching de emagrecimento? Peraí, eu sei o que eu tenho que fazer para emagrecer, né? Eu tenho que tomar vergonha na cara. Tem muita gente que fala assim, né? Tomar vergonha na cara. Mas... esse é o primeiro passo, né? Assim, a gente sabe que uma coisa que eu precisei entender, Vanessa, foi isso. Que eu estava gorda por opção minha, entendeu? Eu precisei entender e colocar, com a reprogramação, entender que eram más escolhas minhas que me levaram ao peso que eu estava. Parar de jogar culpa, entendeu? Eu jogava muito culpa em um problema estrutural, eu jogava muito culpa em um problema hormonal. Eu jogava muito a culpa em questões financeiras, falava, não tenho condições de manter uma alimentação saudável, sendo que a alimentação saudável é mais barata, né? Eu jogava muito culpa por eu não ter tempo. O não ter tempo era a maior culpa, a maior desculpa que eu jogava, né? A culpa era no não ter tempo. Não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. Então, assim... O primeiro passo é deixar... Você adotou o princípio da autorresponsabilidade, né? Que é um dos princípios foi o primeiro passo básicos para a gente começar a entender o processo individual. E eu digo sempre isso, né? Não existe fórmula mágica, existe o seu processo, mas dentro do processo individual de cada um, existe a sua responsabilidade sobre o processo, que é totalmente individual, né? Eu vou ter uma responsabilidade sobre o que me causa um desconforto ou algo que não está, eu estou sentindo que não vai bem comigo, né? E como que você conseguiu sair desse círculo vicioso e hoje está aqui contando a sua história, dizendo que para você é gratificante você mexer o seu corpo, você ter escolhas melhores na sua alimentação. Como que foi você entender os 5 pilares da saúde e integrar esses 5 pilares da saúde até mesmo dentro dessa sua mudança de mindset, dentro dessa sua autorresponsabilidade? Como foi isso?
Então, eu falei com você que eu participei da primeira semana de emagrecimento em novembro, né? Do ano de 2020. E naquela semana, eu já mudei os hábitos alimentares logo de cara. Já coloquei como minha responsabilidade mudar os hábitos alimentares. E depois de uma semana, eu tava com tanta energia no corpo, tipo assim, num domingo de manhã, eu saí de casa e não conseguia parar de andar. Eu andei mais de 3 quilômetros para uma pessoa que era sedentária. Cheguei na obra que a gente estava construindo, hoje eu estou morando na minha casa. Cheguei na obra, ajudei meu marido, fiz rejunte, pintei parede, e tô com energia, Que e tô com beleza. energia. Aí cheguei em casa, fui ajeitar umas coisas em casa e tava com energia. Eu falei assim, gente, não é que. Gente, esse negócio é maravilhoso. E uma energia gostosa, de vontade de movimentar, sabe? E daí pra cá foi aonde eu vi que eu tinha necessidade disso. Eu fiz uma programação em mim, loguinho no início do coaching, trocando um pouco a situação que eu tinha uma compulsão alimentar. E compulsão alimentar, uma compulsão a gente sabe que você não fica sem ela, você tem que substituir por outra coisa, né? A minha, infelizmente, era alimentar. Então eu descontava minhas frustrações, minhas emoções, tudo na comida. E sempre falava que comia pouco, né? Era tipo assim, você tá ficando doido? Eu não comi isso não. Então assim, eu comia e não admitia que eu comia fora de hora e em excesso, né? Aí o que que eu fiz? Eu transformei essa compulsão alimentar, um pouco dela, para a parte prática de exercício. Eu fiz essa troca, entendeu? De forma saudável, sem ultrapassar os meus limites, entende? Porque eu acho que a gente tem que reconhecer os nossos limites, isso é muito Sim, é importante, importante. né? E hoje eu sou uma pessoa assim que eu não sei mais nem o que que é beliscar. Eu sei o que que é beliscar. Isso eu sei. Mas beliscar de comer fora de hora, de ainda me vejo às vezes, não vou falar que acabou de tudo, aquela questão de abrir a porta do armário, às vezes sem motivo nenhum, abrir a porta da geladeira, às vezes sem motivo nenhum, porque isso é um hábito do compulsivo, né? Às vezes por uma decepção, uma frustração, uma ansiedade, faz esse. Só que hoje, quando eu abro, eu falo assim: opa, mas por que eu tô abrindo a geladeira? Entende? Ou Você então já eu abro o armário. despertou a consciência de que já saiu do automático, né? Exatamente. E foi para um estado de consciência daquilo que você tá, da atitude que você está tomando, né? E, Exatamente. e realmente a reprogramação mental, ela ajuda muito dentro desse processo. Tanto que tem várias pessoas que me procuram para emagrecer. E uma das coisas que eu mais recomendo antes de começar, tipo, porque eu quero para ontem, que é muito normal isso. As pessoas, quando começam a fazer atividade física, né, seja porque. E normalmente porque o médico mandou, não é por autorresponsabilidade, não é por conta própria. O médico mandou, fui, tive um alarme, preciso fazer. Então, mudar esse mindset em primeiro lugar, antes de querer começar a fazer o exercício de maneira compulsiva. Porque é como você falou, a gente troca uma compulsão por uma coisa por outra, né? E aí, vamos dizer assim, a sua questão nunca será resolvida. Que a compulsão, ela está baseada sempre numa falta de algo, algo que te falta. E como que você percebe isso em você, ao invés de você suprimir essa falta com algo, né? Como que você vai deixar que venha à tona, venha à superfície, que a consciência é exatamente isso, né? A ponta do iceberg, que é o que a gente chama, né?
95% daquele subconsciente que fica lá imerso naquele iceberg, e aquele 5% que fica aqui em cima, que é a tua consciência, né? Então é trazer, ao invés de afundar mais lá para o fundo do oceano e fazer trocas, é trazer isso à superfície, entender o seu processo, não só físico como emocional, e fazer com que você desperte, com que você brote nessa superfície. É esse o processo lindo que existe no coach de emagrecimento, porque você começa a ter que lidar com isso, e dentro desse processo não é fácil, você se depara muitas vezes com questões muito antigas, né? Que você vai ter que, vamos falar assim, mexer lá, né, nesse fundo, jogar aquela areia do fundo do oceano lá para cima, e isso é turbulento, isso é desconfortável. Mas é por isso que várias vai fazer vezes. com que você limpe, né, dentro de você todo esse processo, e você aflore, você submerja a superfície, você realmente resplandeça e consiga. Agora, muitas pessoas, como você falou, trocam pela atividade física, mas como esse trabalho, né, dentro dos 5 pilares da saúde, como que isso ficou claro para você? Porque não foi só para o desafio foi o produto final de várias lives, né, que a gente veio falando sobre os pilares da saúde, e o desafio veio para arrematar, vamos dizer, costurar, né, esses 5 pilares com o treinamento da fáscia. Qual foi o diferencial do desafio desse treinamento da fáscia com relação aos outros exercícios que você já estava fazendo, você já vinha fazendo, e que você colocou como um hábito positivo, né, trocando por um hábito negativo, que era o da compulsão alimentar? Como foi isso para você? Né? Você conseguiu juntar? O que teve de diferencial para você? Então, Vanessa, por várias vezes, né, o exercício físico da Isabel antes era sofrimento, era dor, muita dor. Eu já começava o exercício falando, eu vou sentir dor. Você tem uma ideia, né? Então, eu já mandava o comando para o cérebro, você vai sentir dor. Depois que eu fiz... E muitas pessoas, tá? Isso serve de exemplo, o que a Isabel está falando, para muitas pessoas que podem estar assistindo aqui agora, que vão assistir gravado. Prestem bem atenção nisso que a Isabel vai falar. Pois é, aí eu já mandava esse estímulo. Então, eu mal fazia um exercício, eu já estava sentindo dor, porque você mandou isso para o cérebro, né? A Isabel, após a reprogramação, né, essa neuroplasticidade, essa vontade tremenda de fazer exercício físico, eu passei a sentir prazer. Então, é aquele prazer de você conseguir fazer um movimento que você não conseguia antes. E com os exercícios da fáscia, a minha mobilidade mudou assim estrondosamente. Estrondosamente. Tá? Logo na primeira semana ali eu vi um processo, para você ter uma ideia, eu tenho uma luxação no cóccix de quando eu tomei um tombo, e essa luxação era uma das minhas desculpas antes. Qualquer coisinha ferrua, dói, né? E eu hoje faço agachamento, eu hoje faço a dobra da coluna e não sinto. Eu não sinto a região mais. E antes, só de eu pensar em dobrar a coluna, né, fazer o agachamento ali, eu já sentia, porque eu já mandava aquela vibração, aquele estímulo, aquela mensagem, e o meu corpo e o meu corpo me bloqueava, né? E o exercício da fáscia, eu falo para você assim, eu me senti mais disposta,
eu não estava tendo tempo de fazer no período da manhã. Então, eu estava fazendo no período da tardezinha da noite. Mas, que sono maravilhoso depois de fazer um exercício da fáscia. De dormir a noite inteira e se sentir descansada no outro dia. Coisas que, às vezes, eu não conseguia, sabe? Então, assim, a atividade física, para mim, hoje, ela é o meu antidepressivo, ela é o meu anti-ansiedade e ela é o meu anticompulsivo. Porque a disposição que eu saio hoje, depois de uma atividade física, eu falo assim, é recompensadora, recompensa tudo, tudo. E eu vejo a atividade física hoje como a questão de liberação de emoções, de estresse do dia a dia. E isso, assim, é prazeroso demais. A gente libera tanta endorfina, né, que fala quando... Ontem o exercício do intestino lá, que a gente fez, a face ali para o intestino, você falou, vamos liberar o hormônio da felicidade. E eu acabei o exercício realmente tão assim, com vontade de ficar rindo. Hoje em dia eu não consigo ficar. A boca já fica rindo, Já entendeu? fica já no molde da felicidade, né? Tem hora que a pessoa fala assim, Isabel, você tá rindo de quê? Eu falei assim, estou rindo para mim. Simples assim. Tô Muito rindo boa para essa mim. felicidade, né? É. Então, esse foi um ganho, assim, maravilhoso, tá? Uma coisa que eu observei, que você não precisa de um esforço muito grande para você alcançar resultado. Para você ter uma ideia, esses 21 dias eu foquei mais nos exercícios da fáscia. Eu foquei mais neles. Claro que quando o corpo saía muito energizado, eu acabava tendo que gastar energia em outro exercício. Você Então, sentiu às vezes eu isso? pulava. Sentiu, né? É Teve um dia que incrível. eu tive que ir pro jumper. Eu falei assim, não, eu tô com tanta energia que se eu for pra cama eu não vou conseguir dormir. Aí eu fui pro jumper, pulei mais uma meia hora de jumper ali, É isso que acontece. entende? Uhum. E assim, é muita energia, é muita disposição. Então, tirando esses dias que a energia era muita, que eu não falava assim, se eu for pra cama, eu vou ficar, né, vou ter dificuldade. E nem sempre. Teve vezes de eu ir e dormir, conseguir dormir a noite inteira. Mas, na maioria das vezes, eu descontava essa energia num outro exercício, um aeróbico, um jumper, entende? E assim, eu tive muito mais resultado nesse 21 dias com a questão de medidas e de peso do que no mês anterior, que eu estava fazendo exercícios mais esforçados, mais Intensos. avançados, mais intensos, Tipo entende? o quê, E Isabel? eu faço muito HIIT. Então, eu faço o HIIT no jumper, que eu tenho jumper em casa, então tenho os exercícios de HIIT, tenho o cardio também como HIIT e tenho o aero HIIT. Eu vou alternando esses São exercícios durante a programas, né, semana. que você tem, que você faz em casa, né? Sim, eu pego no YouTube mesmo. Tá vendo como quando a No gente YouTube tem quer muita coisa. isso, quando a gente quer, não existe barreiras, né? A gente vai É. dentro dos recursos que a gente tem e faz, não tem desculpa. Mas E você uma achou coisa que que eu o fim. aprendi Hum, Uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: não é a intensidade do exercício, é a qualidade de como você faz o exercício. Muitas vezes o pessoal do HIIT, eles estão lá explicando no avançado e a pessoa fica assim, eu tenho que fazer esse avançado, eu tenho que fazer o avançado. E às vezes só de fazer o básico que eles ensinam ali, só de você ter dado esse movimento no corpo, já te dá resultado, né? Então, o que eu comecei a fazer também? Alternar moderado e avançado. E eu observei que o corpo gostou disso.
Não ser só aquele avançado sempre. Dentro do mesmo exercício eu faço hora moderado, hora avançado, até mesmo para dar um descanso no corpo, né? Para você não causar um estresse, principalmente não só estresse metabólico, como também um estresse muscular e articular, né? E Mas você estava falando da pessoa compulsiva do exercício, só para terminar aqui. Quando eu comecei a atividade física, eu me tornei uma compulsiva de exercício. Eu não olhava qualidade de exercício, eu só olhava quantidade. Tanto que eu estagnei o meu processo de emagrecimento por 4 meses. Eu fazia 1h30 de atividade física por dia, alternando ali em HIIT, cardio e outros, tá? Fazia de fortalecimento, tudo num dia só, porque eu achava que era quantidade. E eu fiquei estagnada durante 4 meses no meu processo de emagrecimento. Eu não eliminei 1 grama dentro de 4 meses só fazendo exercício. Só fazendo exercício. Isso causa até uma certa frustração, né? Porque você tá, na realidade, você faz a atividade física para a saúde, mas na verdade você não está com um pensamento voltado para a saúde, e sim para o emagrecimento. Você entende que isso, pro sistema, ele entende que isso é um estresse, porque você, emocionalmente, você está colocando toda a capacidade de você eliminar peso naquilo dali, naquele objetivo. E aí Sim. você está mandando um sinal de estresse. Apesar de você aumentar o volume de treinamento, apesar de você aumentar a intensidade de treinamento, a percepção que você manda para o seu corpo é de estresse. E o estresse, ele, por mais que você, a princípio, não veja dessa maneira, tem muitas pessoas que não veem dessa forma, né? Eles não reconhecem dessa forma, porque eles não estão dentro, tenta entender isso, dentro do corpo, percebendo, né? Fazendo uma leitura do próprio corpo, do próprio sentimento, da mensagem que você está mandando para o seu corpo naquele determinado momento. E aí você fala, poxa, peraí, o corpo não entende. É como se fosse assim, eu ando 2 passos para frente, 1 passo para trás, né? Eu tento andar 2 para frente, 2 para trás, porque o corpo não entende por que você está causando tanto estresse para ele, sendo que você está ressignificando esse exercício de uma maneira estressante ou ansiosa. Por que ansiosa? Porque eu quero fazer com que eu elimine peso. Então, eu coloco todas as minhas fichas naquilo. Então, é um grau de ansiedade que, ao fazer aquilo, eu vou obter determinado resultado. Você não espera o resultado aparecer. Você quer que ele venha logo. Então, o excesso é a tua ansiedade em querer que venha logo o resultado. E muitas vezes acontece o processo inverso. E quando a gente trabalha o treinamento neuromiofacial, eu ensino exatamente a você perceber o seu corpo, a você entrar em contato com as camadas faciais, que é o que tudo se interliga e se compõe, e que não necessariamente você precisa fazer um exercício de forma extenuante, mas você pode fazer aquele mesmo exercício de formas diferentes, dando mais prazer e gerando mais sinais neurais, ou seja, de aprendizagem neuromotora para o teu sistema, e daí ele entende que aquilo é prazeroso.
Então é muito menos intenso, talvez, do que um HIIT, mas o corpo, ele entende o seguinte, o que é estressante, eu produzo cortisol e adrenalina. O que é prazeroso, eu produzo endorfina, serotonina, ocitocina, né? E qual dessas duas vertentes de liberação, de secreção hormonal, é que faz com que o seu corpo entre numa regulação sistêmica para que você possa, inclusive, absorver aquele alimento para te gerar energia, que é essa energia que você, né, experimentou, você vivenciou, não só com também os tipos de movimento, que são movimentos mais elásticos, né, que vão dar essa capacidade de você tirar aquele bloqueio tensional, porque quando a gente tem nesse processo de ganho de peso, a gente tem os bloqueios emocionais. Esses bloqueios emocionais, como que eles vão sair do seu organismo, vamos dizer assim? É somente através da mente? Ou você pode usar o seu corpo como instrumento de desbloqueio, né? Porque o que eu falo, quando a gente sente um trauma, por exemplo, né? Eu senti uma coisa ruim, tá? A primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu penso que aquilo dali vai me afetar de alguma forma. Eu penso, mas eu logo em seguida eu tenho uma reação e essa reação emocional, ela se traduz numa reação física. O seu cérebro, ele grava essa reação física, é físico, é no seu corpo, você sente a emoção é aonde? É só na mente ou é no seu corpo? Quando acelera a frequência cardíaca, quando você começa a suar frio, quando você começa a tremer o seu corpo, quando o seu ombro, de repente, travou, começou a travar e doer. Aonde que isso vai chegar? Qual é o ponto final de que, né, de tantas vezes e repetidas vezes aquilo vai acontecendo com você e de repente o teu corpo te dá um sinal. Esse sinal, ele tem que ser ressignificado de forma positiva. Eu sempre falo isso, agradeça quando você tem uma dor. Não é para você rejeitar, é para você olhar para essa dor com amor para você. Então, assim, a fáscia não só traz esse aumento de amplitude, essa expansão, essa liberação, esse desbloqueio, para que todas as partes do seu corpo comecem a se comunicar, porque a face é isso, é como se você tivesse a segunda pele. Então é como se você falasse assim, opa, ativei aqui que estava bloqueado. O que isso daqui vem me dizer? Opa, peraí, o meu fígado precisa da informação aqui do meu intestino e ele estava bloqueado. Então, assim, na medida que eu desbloqueio com o movimento, eles começam a se conversar de novo. Teu sistema começa a se conversar de novo. E não necessariamente precisa ser um exercício extenuante. E sim um exercício que faça você sentir. E eu sou bem sentir, né? Porque eu sou sinestésica, então você imagina, né? Como que em mim foi um efeito assim Potencializador. totalmente, nossa mãe, aquela sensação, igual você falou, vamos fazer o exercício descalço para você sentir o chão. E aí eu fiz questão de fazer no chão, sem um tapete e tal. O dia que eu fiz no tapete, eu consegui ter as sensações do tapete, desde a sola do pé, entende? Então, assim, essa questão do sentir tá muito aguçada na minha pessoa. Eu sou uma pessoa que sinto tudo ao extremo, né?
Então, assim, um bichinho pousa em mim, aquilo já me incomoda. Eu tenho essa questão do sentir muito aguçada mesmo. E eu falo assim, para mim foi uma novidade, porque eu precisei zerar quando eu cheguei nessa estafa, né? Porque o meu corpo estava chegando numa estafa de todos os dias fazendo 1 hora e meia de exercício e alimentação regrada. Isso é Então um ele grande começou a pensar assim, erro de muitas pessoas que estão nesse processo, Isabel. E assim, não, e isso eu já tinha feito a programação mental, mas eu imaginava que eu tinha que fazer sempre um algo a mais, sabe? E esse erro persistiu por 4 meses. Até que a nutricionista, né, a nossa nutricionista fez uma palestra, uma live sobre o efeito platô, porque eu estava imaginando até que eu estava no platô, porque meu cabelo já estava começando a ficar horrível, minha pele estava ficando ressecada, eu estava ficando sem sono, meu intestino já não estava funcionando. Então eu estava entrando numa estafa mesmo corporal. Só que eu ainda não estava no platô. Do jeito que ela explicou que era o platô, eu falei assim, então eu não estou no platô, eu estou fazendo alguma coisa errada e eu tenho que entender o que eu estou fazendo de errado. Então eu parei com tudo. Aí eu também fui assim, de 8 a 80, radical. né? Parei com tudo, respirei fundo e falei assim, vou começar a analisar passo a passo para ver o que eu estou fazendo de errado. Então, durante 15 dias, eu fiquei sem fazer exercício físico, só as atividades cotidianas. Uhum. E nesses 15 dias, eu eliminei 3 quilos. Eu falei, Gente, poxa, entenderam como que tem muita gente que não entende isso, né? Esse equilíbrio, para que você possa ter a metabolização de gordura, você precisa sair do modo estresse. Você precisa sair. exatamente. Aí eu fiquei com a mente mais leve. Eu falei assim, então peraí, não é problema com o meu corpo. Meu corpo entende quando ele tem que emagrecer. Então eu vou dar para ele estímulos para que eu consiga emagrecer, mas nada com excesso. Então eu foquei no quê? Na nutrição, porque uma das lives que nós tivemos, né, com a nutricionista, você e os nossos mentores, foi falado da questão da nutrição, que deve ser muito importante, a base alimentar. Então eu fui pesquisar sobre as bases alimentares, né, os componentes alimentares que a gente precisa para o corpo. E aí eu comecei, então peraí, eu preciso ter os componentes nas minhas alimentações. Então eu comecei a observar isso. Então, a nutrição foi fundamental. Quando meu corpo se sentiu nutrido, ele sentiu a vontade para liberar o que ele estava retendo, né? E o movimento veio para um acréscimo. E aí, hoje eu falo, Vanessa, eu faço exercícios, os da face, a gente trabalha dentro de 40, 50 minutos, né? Fazendo eles. Faço a caminhada matinal porque a circulação do sangue pela manhã, eu achei que ela é fundamental para dar essa renovada no nosso sangue, essa oxigenação, principalmente em contato com a natureza. E Então eu faço muito ela. você achou que os exercícios, porque eu dei muita aula falando do sistema locomotor, muitos movimentos que geram eficiência de movimento no ato locomotor, que é o da caminhada, que muitas pessoas fazem e que devem fazer, porque nós somos seres bípedes, né? O primeiro ato de vida, quando você cresce, é o ato de caminhar, é o ato de andar. Então, tem muitas pessoas que ficam horas sentadas e falam, eu tenho dor aqui, tenho dor ali, e não sabem por quê. E eu falo, não é só o trabalho de fortalecimento, mas é o ato locomotor, porque o seu corpo foi feito para sistemicamente ele se locomover. E aí, dentro dessa melhora da locomoção, né, com os exercícios faciais, você achou que, comparativamente ao que você antes caminhava, você sentiu alguma diferença, né, antes e depois dos exercícios
neuromiofaciais, o que que você sentiu? Porque eu já fazia, né? Vamos dizer assim, eu já fazia caminhada. Tá, agora eu fiz exercício aqui do desafio. Depois eu voltei a fazer os mesmos exercícios. Você sentiu, você notou a diferença? Extrema diferença. Hoje eu sinto que o meu corpo ele tá todo integrado. Então eu piso no chão, eu sinto a vibração para o corpo inteiro. O corpo inteiro vibra Aqui, com ó. com Aqui, aquele ó. pisar, Yes. entendeu? É tipo assim, você dá uma pisada, o corpo todo responde, sabe? E eu achei muito importante voltar com a caminhada, porque é uma forma de estimular os meus meninos também, né? Que hoje eles estão caminhando comigo. Ter esse contato com a natureza, você volta revigorado, o ar fresco, né? Faz você voltar revigorado mesmo. Mas eu não vejo muita diferença do fazer a caminhada em casa. Entende? Não é porque eu estou em contato com a natureza que é diferente. A diferença que eu vejo é você perceber os estímulos corporais. Hoje eu sinto todos os estímulos, igual eu tô aqui conversando com você, tô de pé no chão, né? Tô sentindo, tô sentindo a vibração no corpo Aprendeu, né? inteiro. Tem que ficar descalça. Tô sentindo a vibração no corpo. Hoje eu me peguei na escola de pé no chão. A menina tá assim, Isabel, você tá sentindo tanto calor assim que você precisou tirar o chinelo? Eu falei, não, minha filha, é pra sentir a vibração. Efeito, efeito Vanessa, isso aí, né? É, pra Porque sentir a vibração. é, E assim, é maravilhoso você começar a perceber as células. Igual você fala assim, você começa a sentir o seu corpo e entender. Igual, eu estava com uma dor no ombro ontem, que eu fui sair de casa e torci. Dei tipo assim um torcicolo. salavanco, né? Aquele salavanco no corpo. E aí eu fiquei sentindo por um bom tempo esse ombro aqui ontem. Aí eu falei assim, ai, acho que eu não vou. Olha pra você ver como é que veio o sabotador, né? Aquele sabotador malandro. É o Ô, malandro. boba, você tá sentindo dor, vai fazer exercício nada. Pra que você vai sentir dor fazendo exercício, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer o exercício da Vanessa, esse último que você fez A última da aula. vibração, né, do caminhar, fazer a vibração ali do intestino e tal. Na hora que eu comecei a fazer a vibração do intestino, eu já não estava sentindo mais o ponto doendo aqui em cima. Eu tava com uma dorzinha de cabeça aqui, aí veio o outro sabotador. Ai, mas você vai fazer exercício com dor de cabeça, você sabe que não dá certo, né? Pois eu fui fazer. Quando eu terminei o exercício, eu tava era assim, ó. Não tinha dor. Não tinha dor mais. Liberou Entendeu? totalmente todos os hormônios ali da felicidade, né? Que é exatamente sobre isso. Existem, quer dizer, teve uma série de aulas abordando vários temas, né? Cada aula teve um tema, sendo que que eu fiz questão de começar com a alegria e terminar com a alegria, né? Eu mesma na última, não sei se você chegou a fazer também as aulas extras, que eram Fiz aulas todas. em que eu fazia algumas, ou respiração, ou fazia alguma visualização, enfim. Na última, eu mesma me surpreendi, eu não tinha noção de como que eu estava bloqueada nesse chakra. Porque quando eu bati aqui, para vocês entenderem, né? O que aconteceu nesse desafio? Até eu me surpreendi. Quando eu batia, né? Teve um exercício que era para você usar a energia de um elemental, né? Da Terra para te equilibrar, alinhar as tuas linhas energéticas, porque os meridianos, né, do nosso corpo, que são as linhas miofaciais, têm
uma abordagem dentro do treinamento da fáscia que fala sobre essas linhas miofaciais, né? E aí eu fui fazendo a técnica, seguindo essa linha de raciocínio para a liberação dos meridianos, com o elemental da terra, que eu usei um galinho de alecrim. Bom, quando eu bati aqui, eu comecei a chorar. E foi inevitável. Eu hoje não tenho mais aquela preocupação, Isabel, de que eu estou aqui e eu tenho que estar forte, aguentando tudo. Eu sou o centro de tudo, então eu não posso demonstrar meus sentimentos para ninguém, porque senão eu vou me tornar uma pessoa vulnerável. Hoje eu entendo que é através da vulnerabilidade que eu me curo. Você vê, é através dessa dor que você teve no ombro que você se colocou num estado de vulnerabilidade e você... Bom, peraí, vamos entender, né, o que está acontecendo aqui. Vamos movimentar esse corpo, vamos gerar energia nesse corpo, vamos desbloquear essa energia. O que é o ombro? O que essa dor ela diz para você? Por que você estava com dor no teu ombro direito? Será que é porque você está carregando muito peso? Tem que começar a se questionar, porque o trabalho da fáscia é de você liberar essas tensões, mas principalmente de você se auto-perceber. Saber assim, poxa, caramba, eu comecei a movimentar o meu intestino e aí soltou aqui atrás nas costas, né? O que tem a ver essa conexão do meu intestino com a dor que eu tinha nas costas? Será que eu não tô respirando durante o meu dia e aliviando as tensões, colocando tudo sobre o peso dos meus ombros, tentando carregar as coisas aqui de forma que eu não tenho necessidade disso? Será que eu tenho necessidade disso? É para abrir. O que eu quero te dizer é o seguinte: abra sempre uma janela de questionamento, porque através dessa janela de questionamento é que você evolui. Sim. Né? Então, assim, eu estou até aproveitando o teu caso aqui, porque, assim, obviamente, a gente dá aula, né, de forma online e assim, não tem como eu fazer essa interação, então estou aproveitando até para fazer esse feedback com você, para dizer, porque normalmente isso aparece quando é presencial, e quando aparece no presencial eu vou em cima daquilo dali e vamos lá, diz para mim o que é. Ou então, não diz isso, mas guarda essa informação, porque o teu próprio sistema, a tua própria consciência, quando você emerge aqui no iceberg, é você assim, percebi, senti, liberei e agora solta. Agora deixa vir sobre forma de... Eu sempre falo que eu tenho os meus passarinhos verdes. Porque quando você começa a trabalhar a face, é isso que acontece. Você começa a ouvir uma voz interna. Não é a voz de ninguém, não é a voz de espírito, não é a voz de nada. É o que está lá gravado dentro de você, que vem à luz da consciência e te fala: caramba, eu parei de fazer exercício e tive um resultado. Eu comecei a fazer outro tipo de exercício que não era tão intenso. E o que isso quer dizer para mim? Eu estou fazendo aqui uma consultoria com você, tá? Ô, Vanessa, eu falar para você uma coisa. A minha postura na primeira semana ela mudou totalmente. A postura. Eu vi Eu te mandei a foto, né? Uhum. Eu te mandei a foto. E olha que ali a gente tinha feito 2 exercícios, né? A gente tinha feito Estava postando sempre segunda, quarta e sexta.
Aquela foto foi antes de eu fazer o exercício da sexta-feira. Eu Foi tinha em feito duas 2 aulas, né? exercícios em 2 aulas. Então, assim, a minha postura mudou totalmente. Hoje eu chego nos lugares, as pessoas falam assim, nossa, você tá mais... Altiva. E não é para aparecer, a gente não faz. É a Né? mudança. A gente mostra o que a gente está dentro da gente, né? Então, essa alegria. Então, o peso no ombro, eu essa semana assumi. Tem uma semana, 2 semanas mais ou menos, que eu assumi interinamente a direção da minha escola, porque a diretora afastou por licença saúde. Então, assim, eu assumi um papel que não é o meu. Então, eu acredito que, como você fala, né, as emoções, elas interferem demais no nosso corpo, e muito, não é pouco. E eu tava com esse peso, eu tava não querendo demonstrar, mas eu estava com esse peso. E simplesmente ontem, depois do exercício, eu falei assim: olha, não tem remédio, eu tenho que representar, mas eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer do meu jeito, afinal, não sou eu ela, é eu, Isabel. Então, eu comecei a pensar como eu faria, a tomar as decisões como seria, ao invés de eu ficar pensando como que ela faria, como que seria a forma dela fazer. E eu voltei totalmente leve hoje do trabalho. Resolvi todas as Quer dizer, situações que você teve esse apareceram. insight. Sim, sim. Porque, igual você falou, a gente tem que se conhecer. Eu falei, eu não fiz nada pra ter essa dor, mas a dor tava ali. Eu fui muito tempo uma pessoa psicossomática. Aquela pessoa que transfere para o corpo os sentimentos que está tendo, de frustração, de ansiedade, de estresse, de chegar ao ponto de passar várias vezes no médico e médico não achar nada. E eu estava com as dores, eu estava com a doença, entendeu? É porque a Por dor é do justamente, sistema nervoso central. As sim, pessoas justamente acham. dessa pessoa que sente muito as coisas, né? É porque existe um processo que as pessoas acham que a dor tá ali é local. Então eu vou lá, não que você não tenha que ir no médico, tem que ir, mas o diagnóstico, tá, é diferente do prognóstico, tá certo? Existe uma diferença entre diagnóstico e prognóstico. O diagnóstico é aquilo que você vai no médico, faz um exame e ele te dá um conjunto de sinais e sintomas que ele pode definir como XPTO, tá? E aí, a partir dali, muitas vezes, a pessoa passa a assumir aquele papel de que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Tá, ok, isso é o diagnóstico. E existe o prognóstico. O prognóstico é o que eu vou fazer com relação a isso, né? Qual vai ser o meu prognóstico? Qual vai ser a minha atitude perante a isso? Eu vou resistir a isso ou vou aceitar que existe algo que eu posso mudar? Entende? Porque eu não posso ser. Então, assim, existem vários casos, inclusive de alunos meus, com diagnóstico de câncer e que foram totalmente curados por conta do prognóstico, né? É como eu me sinto com relação àquilo, né? Eu vou resistir, eu vou aumentar mais ainda a minha dor, mais ainda a minha vitimização, porque existe esse processo que eu chamo muito assim, que é a tríade, né? De que eu tenho diagnóstico, então eu sou a vítima, eu tenho a dor, né? E existe aqui uma pessoa que é o meu salvador. É a pessoa que vai me curar, a pessoa que vai me salvar daquele problema.
Quando na realidade tem que existir um terceiro, que é exatamente você entrar em contato com aquilo que está te gerando a dor sem achar, sem imputar que aquela pessoa que vai te salvar. Não. Quem vai te salvar, quem vai te curar, é você. É você. Não é mais ninguém. É você. É como você vai olhar para aquilo com amor, né? Porque eu falo na afácia, né? Ela trabalha muito com a vibração. São duas vibrações que a gente trabalha muito, que é a vibração, que foi a que eu comecei, alegria, alegria, né? E a vibração do amor. Que são as duas vibrações que a gente gera para o nosso corpo, exatamente o estado de plenitude do ser, que é o que a gente veio para essa vida. A gente veio para... Sim, a gente vai passar por várias circunstâncias, várias dores. Sim, a gente não está isento disso. Mas tudo isso vem para te dizer alguma coisa. E isso, por exemplo, como que você acabou de dizer, foi para te dizer o seguinte: você é capaz. Entende? A princípio a gente... Ai, caramba, isso é um peso, eu não sou capaz, a gente começa... Isso é a gente viver no estado da mente. A mente que vai criando e... Quando eu falo assim, vamos trabalhar o físico, é para você sair dessa mente, para você criar percepções físicas, você equilibrar o teu sistema entre mental e corporal, né? Você usar isso como instrumento de expurgação, sabe? De desbloqueio. E aí sim, você conseguir equilibrar isso e entender os teus processos mentais. Porque o que a gente sente não é no mental. No mental a gente cria, né? Mas é no corpo que a gente sente. A gente não sente aqui. A gente sente aqui. Eu falar para você uma coisa, Vanessa, eu já tinha melhorado minha autoestima, muito. Já me valorizo, cada conquista eu me parabenizo, eu valorizo mesmo muito o meu resultado hoje. Hoje já foram 14 quilos eliminados da minha meta, né? E eliminados Né? porque eles não voltam mais, entende? E eu sei que eu ainda estou no processo, mas depois desses 21 dias, eu consigo falar que eu estou me amando cada vez mais. E me sentindo bem comigo, a ponto das outras pessoas começarem a me ver diferente, de forma diferente. Porque eu estou me vendo diferente. Entende? Eu Sim. estou. Hoje eu sinto uma diferença na medida do meu braço e eu falo, nossa, ele tava flácido, mas olha como é que ele tá diferente hoje, tá vendo? E aí, ó, eu Fala um pouquinho parabenizo. esse efeito tensor, né? Que eu falo muito da tensegridade da face, que é essa comunicação de tensão, quer dizer, de distensão, mas de ao mesmo tempo distensão e comunicação, né, com todo o corpo. O que esse efeito da tensegridade, você sentiu que além da energia, além da postura, você sentiu isso também na própria pele, literalmente? Literalmente, eu senti o bumbum mais empinado. Hum. Aqui, ó, em mim, não é porque eu tô. É porque tá mais durinho mesmo aqui, ó. Isso aqui, ó, tá Sabe o que durinho. é isso? Que as pessoas que eu Ó, falo assim, é botar, que eu falava muito lá no grupo e sempre falo aqui de
Não adianta você beber água, somente água. Claro que adianta, né? A gente tem que beber água, né? Porque é um dos pilares, inclusive, da saúde, que é a hidratação, é muito importante. Mas como é que você vai captar essa água para dentro da célula? Quando você capta essa água para dentro da célula, você ativa. O que a gente faz quando a gente vai lá na dermatologista e quando a gente quer fazer preenchimento, a gente coloca o quê? A gente coloca ácido hialurônico, né? Que é aquele para ficar lá, bochechudinha, fazer harmonização e tal. E eu digo que assim, o treinamento da fáscia, ele já ativa o teu ácido hialurônico. Você tem! Porque assim, 90% da tua fáscia é feita de colágeno e proteoglicanos, são esse ácido hialurônico, que é que a gente faz preenchimento. Então, por quê? Porque você atrai a água para a célula na presença do ácido hialurônico, dependendo, você tem que fazer distensionamento, né, desses tecidos. E aí você vê isso mesmo, você vê, sei O lá, cabelo. Teve gente que perguntou o que eu fiz no cabelo. celulite, né? Tem gente que fala que diminuiu bastante a celulite, porque a celulite é a falta mesmo da hidratação tecidual naquele lugar, né? Não chega a hidratação ali naquele lugar pelo excesso de inflamação, porque a gordura é um excesso de citocina, de células inflamatórias, né? Então, assim, e é uma questão muito evidente no processo de emagrecimento, a flacidez, né, Isabel? É uma questão que tem muita gente que fala assim, ai, não vou emagrecer muito não, porque senão eu vou ficar toda pelancuda, eu vou ficar caída, eu vou ficar feia, eu vou ficar envelhecida. Eu E já aí, falei isso. Eu não falei existe assim uma vez eu falei assim, falando em água. foi até o meu colega Johnny, coach, que me perguntou, né? Mas como você se vê? Ele fez um exercício de visualização comigo, e aí eu virei para ele e falei assim: tá, eu me vejo magra, mas não pode ser muito magra, não, porque eu tenho pavor de me imaginar com aquelas saboneteiras que aparecem aqui assim, ó. Aquela saboneteira que fica. Porque eu já tive uma vez muito magra. Ah, Eu já tive uma vez muito magra. E tenho pavor de ficar pelancuda, igual eu ficava imaginando que o meu braço ia ficar todo flacidão lá embaixo. Hoje eu tô vendo aqui, ó, ele tá flácido, mas eu já eliminei bastante a flacidez dele, entendeu? Então eu tinha essa crença de que eu ia ficar flácida ou então ia ficar ossuda, né? Hoje eu não tenho essa crença mais, porque como eu tô fazendo. É uma coisa muito importante a pessoa, quando entra num processo de emagrecimento, a questão de dosar a velocidade desse emagrecimento. O meu corpo, ele levou 12 anos para chegar a 106 quilos. Então eu não preciso pôr na minha cabeça que eu vou chegar a 70, 75 quilos, 75 quilos, 70 em um ano. Porque ele precisa ter um processo também, né, mais moderado, mais leve, para que não haja essa flacidez, porque senão ele realmente vai ficar todo flácido. O emagrecimento muito rápido, ele não vai dar ao corpo o período da cura. Né, esse período dele criar, igual você falou, o próprio colágeno, estimular esse ácido que a gente tem dentro dele, porque foi uma coisa muito rápida, muito brusca. Então eu tenho a consciência, a minha meta é chegar aos 70 quilos. Mas eu tô indo devagar, porque eu quero curtir cada momento, eu quero curtir cada o transformação, eu quero processo, né? curtir cada resultado do processo. Até mesmo para o meu corpo entender que eu estou amando este processo. Eu quero viver este processo.
Então, se eu levei 12 anos para engordar e chegar onde eu cheguei, porque foi eu que escolhi chegar onde eu cheguei, com as minhas decisões erradas, né? Minhas escolhas erradas. Eu agora, com as minhas escolhas certas, eu tenho a consciência de que não é de do dia para a noite. Não é em um ano. Posso fazer em um ano? Posso. Se eu quisesse, eu fazia em um ano. Mas eu optei viver o processo. Então, eu coloquei uma meta de 3 anos. Para a mesma eliminação de peso, eu coloquei uma meta para mim, que eu quero em 3 anos. É um quarto, né, do que eu usei para engordar. Então, para mim, eu ainda estou no lucro. Você sabe que tem um estudo científico que fala que a cada 1 quilo de massa gorda, tá, eliminada do seu peso corporal, o teu sistema nervoso, o teu cérebro, tá, ele demora para entender essa perda, porque ele entende como perda, tá? Ele não entende como assim, eliminei. Não, ele entende como perda inicialmente, tá? Porque eu sobrevivo com isso, né? E eu quero me manter aqui, dentro desse sistema. Bom, eu eliminei. A cada 1 quilo, você leva cerca de 8 a 9 meses para você poder, para que o teu sistema nervoso ele entenda 1 quilo, tá? E tem gente que começa e assim, perde logo 10 em 3 meses. Qual é a probabilidade? Existem pessoas que conseguem manter, ok, tá? Mas isso não é uma estatística da grande maioria. A grande maioria perde muito e depois volta a ganhar. Por quê? Porque ele não entendeu e você não manteve aquela, vamos dizer assim, ele não quer que você viva na restrição, né? O corpo, ele não pode ficar na restrição o tempo inteiro, entende? Então, para que você possa manter esse 1 quilo eliminado, você tem que manter por pelo menos de 8 a 9 meses após a perda. Aí sim é que ele começa a entender. Então, se você reganha o peso antes desse período, o teu reganho de peso naturalmente vai ser maior. Naturalmente você vai criar uma resistência, entendeu? Você vai criar uma resistência. O nosso corpo é assim. Cria resistência. Ele vai para memória do melhor conforto para ele, né? Porque eu entendo o seguinte, o corpo ele quer te preservar. E a retenção de gordura é uma forma de defesa do corpo, porque ele entende que ele está te protegendo. Então, se eu hoje relaxar, se eu tivesse a minha cabeça de antes, eu vou falar enquanto Isabel de antes. Que isso? Nossa, já eliminei 14 quilos. Para que eu vou continuar com o processo? Nossa, já ganhei minha vida, 14 quilos. Que isso? Oba, oba, e aí começa. Quando eu assustasse, além dos 14, eu teria ganhado mais. Que era sempre assim que acontecia. Um processo de 6 meses eliminando, em um ano eu recuperava aquilo que eu eliminei em 6 meses e mais um pouco. E foi aonde eu cheguei nos 106 quilos. Assim, e assim, o somatório desses 12 anos foi exatamente nisso, né? Exatamente. Perde, reganha. E aí, a cada reganho, você ganha mais e tem mais dificuldade de perder. A última vez, Vanessa, foram 10 quilos a mais do que eu eliminei. Por exemplo, eu eliminei tomando medicamento por conta de cair na conversa, né? A ilusão de que o remédio era a minha solução naquela época. Então, eu caí eu estava com 96 quilos quando eu comecei a tomar o medicamento. Em 3 meses eu cheguei a 83 quilos. 83 quilos, foram 13 quilos, né?
perdidos. Aí no quarto mês já teve uma perda muito pequena, foram só 2 quilos. E a médica falou: agora que você alcançou 4 meses de uso do medicamento, nós vamos tirar o medicamento. Só que eu não tinha Nem neuroplasticidade. desmame fez, né? Não fez um desmame básico. Assim, eu tomava 2, passei a tomar 1, depois por semana ela foi eliminando. Em 3 meses eu já não estava tomando medicamento mais. Só que em 3 meses eu já tinha engordado 6 quilos. Dos que eu tinha eliminado, dos 13 que eu tinha Você eliminado, eu já entende o tinha que que recuperado metade. acontece? O que Quando eu acontece é que terminei você... totalmente, 4 meses já sem medicamento, acabou de fazer o desmame, fiquei 4 meses sem medicamento, eu recuperei, além dos 96, eu cheguei aos 106, que foi aonde eu cheguei nesse meus 106 quilos. Uhum. É porque normalmente, assim, você pode até usar o medicamento a princípio, tá? Mas se você usar o medicamento e você não mudar a bioquímica, né, de secreção hormonal através desses estados de prazer do seu próprio corpo, você utiliza aquela química que seu cérebro não precisa mais secretar, que ele está recebendo. Então ele inativa, de certa forma, ele inativa. Eu estou recebendo, para que eu vou produzir? Né? Então, e ao mesmo tempo você usa isso como um amuleto. Sim. Que é aquele processo que eu falei, eu sou a vítima, eu tenho uma salvação. Então a salvação agora aqui é o meu remédio. E aí, se você usar o remédio, mas você ressignificar, né, o teu processo, entender o teu processo, fazer junto, né, uma autoanálise, um trabalho de autoconhecimento, né, usar o seu corpo como instrumento de trazer respostas para você, como você acabou de falar. Porque assim, você não imputou na hora que aquele insight que você teve, que, ai, poxa, eu tenho que fazer da minha maneira, não sei o quê. Você não atribuiu isso que você tinha feito o exercício da fáscia. Entende? Mas é isso o efeito que causa. Porque a fáscia, ela nasce na glândula pineal, que é aqui. É o nosso terceiro olho. É a nossa visão além... Eu sempre falo que é o Thundercat, né? Que é a visão além do alcance. Que todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que muitas pessoas, por estarem desidratadas, num estado de desidratação muito grande, desnutrição, inflamação crônica, essa glândula pineal, ela vai ficando calcificada. E aí é como se você cortasse o fio que te conecta com a tua memória interna. Entende? E você fica vivendo naquele mundo da boiada. Você não consegue, não, eu tenho que fazer isso, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser não. É o que, né, vamos respirar. E falando em respirar, com relação, hoje a gente falou bastante sobre a respiração. Você entendeu com relação ao trabalho em conjunto, né, falando dos pilares, um dos pilares é a respiração, com relação à ativação da respiração, porque hora tinha respiração que era mais acelerada, hora tinha respiração que era mais calma, hora tinha respiração que era para respirar num determinado lugar do corpo, hora era para botar na barriga. Você conseguiu entender toda essa miscelânea aí de respirações e como é que você percebeu isso? Vanessa, eu sempre tinha problema respiratório, sabe? E hoje eu tirei a prova de que tá normalizado, porque eu fiz um exercício de uma caminhada a semana passada, ladeira acima, a gente anda 1,5 km em ladeira
para depois pegar a reta e depois descer, que é um trajeto que eu faço com os meus meninos. Hoje eu consegui subir essa primeira ladeira de 1,5 km ali sem ficar fadigada. Por quê? Porque eu entendi como fazer a respiração, a hora certa de fazer a respiração. E essa respiração, ela integra, né, com o movimento. Então, naquela hora ali, é aquela integração da respiração com o movimento. Então, a fadiga não me ateve hoje a fadiga que eu tive semana passada. E Isso nós tudo conseguimos. porque você correlacionou, né? Você integrou a respiração. Simples assim, né? Sim, sim. Porque a gente tem tendência de, quando tá cansado, começar, né? E você entendendo que tem a hora para você acelerar a sua respiração e tem a hora para você acalmar, você mesmo dá o controle, o comando pro corpo, pro movimento do corpo. E aí chega mais ar dentro do músculo. Aquele músculo ali tá precisando de mais ar, então você vai fazer de forma que vai... Como também a oxigenação, ela produz exatamente essa metabolização da utilização da água para dentro do músculo. Ei, vem aqui me ajudar. E aí você hidrata também a sua musculatura, todo o teu sistema cardiovascular, ele atua para poder criar mais arteríolas, mais veias, porque está sendo solicitado. Mas quando você faz essa ativação, né? Você não entra em desespero, vamos dizer assim. Exatamente. Uma coisa que eu observei também, né? Na ladeira a gente tem costume de jogar o peso todo para os pés, né? E aí eu lembrei de um dos exercícios que você falou, da gente subir, sentir como se tivesse alguma coisa puxando a cabeça da gente ali, uma cordinha puxando. E aí eu expliquei esse exercício para os meus meninos, que era o quê? Ao invés de vocês jogarem a pressão toda na sola dos pés de vocês, puxe o corpo para cima. A gente reduziu em 1 minuto e 20 segundos o percurso que a gente fez no dia anterior e chegamos menos cansados no final da ladeira. Porque a gente levantava mais a perna, usava mais a coxa ao invés de usar mais a panturrilha e os pés. Uhum. Sem sobrecarregar uma área só, em detrimento de um corpo inteiro que pode te ajudar, né? Exatamente. E aí a gente vai vendo como que a respiração e o movimento, elas são aliadas mesmo. E tem a questão, igual você falou, da hidratação, não esquecendo nunca da água, né? Porque o corpo, ele pede a água na hora que ele precisa. E aí você tem que dar a hidratação que ele precisa. Olha, antes aqui, acho que foi a Neuza que falou que também ela está fazendo, né? Ainda, começou um pouquinho depois, mas está fazendo. Ela já falou assim, eu tinha dores no meu joelho, tinha dores no meu corpo e simplesmente acabou depois de fazer o exercício do desafio, que foi o desafio TBC, que eu falei assim, vamos botar o TBC, que foi o Edson, que tem... Por que o Edson tem vários insights, né? Ele está sempre conectado. Que ele botou o tira-bunda na cadeira. E aí eu tava brincando com ele, falando que agora o TBC ia ser treino bom pra caramba. E eu vou falar para você, Vanessa, e não precisa, o que eu quero deixar de recado mesmo para o pessoal entender, é que não precisa de esforço, precisa da qualidade. Eu transpirei tanto quanto eu fazia o HIIT, eu transpirei nos exercícios da fáscia. Tinha dia de eu ficar pingando água, assim, ó. O de ontem mesmo, que parecia tão bobinho, né? Você mesmo falou assim, gente, quem olhar vai achar que é um exercício bobinho. Eu transpirei como se eu tivesse feito 1 quilômetro ou mais de caminhada, de corrida, sei lá.
Eu tava pingando no final do exercício. E sem Então, parar, assim, né? Foi um e desafio. sem parar, sem parar. E a energia que deixa na gente, né? O E brilho na quanto mais pele. você faz, mais energia gera, mais disposição você tem, né? Parece que todo o seu corpo sai vibrando de uma forma que você, como se você nunca tivesse se conectado nessas percepções. É muito legal. Foi isso mesmo, a Neuza está colocando aqui. A Luísa está falando, estou sentindo dores no joelho e na coluna, investigando o que pode ser. Luísa, dor no joelho e na coluna ao mesmo tempo tem total ligação, tá? Você tem que investigar qual é a mobilidade da sua tíbia, porque normalmente o joelho, ele tem a parte neural dele, está conectada lá com L2, L3 e L4. Então, normalmente você vai ter uma restrição, um bloqueio dessa área, dessa mobilidade da coluna, nesse segmento. Dá uma olhada nisso, provavelmente é a tua falta de mobilidade e que gera uma sobrecarga lá no teu joelho, provavelmente na tíbia. Tem que ver se é medial ou se é lateral. Agora, o que eu falo é que o exercício do treinamento neuromiofascial, você não aborda uma questão apenas, porque a gente vai soltar a fáscia tóraco-lombar, que é esse segmento da coluna lombar, né? Você vai se integrar a esse movimento e você vai integrar esse movimento em várias direções. Então, se eu tenho um bloqueio para um determinado amplitude de movimento, você vai sentir ali. Não sou eu que vou dizer, você que vai sentir, você que vai experimentar, você que vai entender o teu processo. Entende? É uma coisa muito mais perceptiva que eu vou ensinando. Vocês são... Gente, eu sempre falo, sabe o que vocês são? Todo mundo, eu, você, todo mundo, nós somos Budas dourados. Nós temos poder de autocura. Acessem isso, acessem. Acessem. Vocês precisam acessar. E o treinamento da fáscia é isso, é eu tentar promover o máximo de estímulos possíveis para vocês perceberem. Porque vocês podem se autocurar, sim. Eu não sou salvadora de ninguém. Eu sou somente instrumento. Instrumento. Tenho conhecimento, sim. Posso falar várias coisas do joelho. O que está te trazendo medo? O que está tirando tua base? E assim vai. Mas você tem a resposta lá dentro. Eu posso te falar para te aguçar, mas você tem essa resposta lá dentro, entende? Então, assim, Isabel, gratidão imensa por você ter dado assim, esse extenso depoimento falando sobre o desafio, né? Que foi sobre a fáscia na prática. Muitas pessoas fizeram, muitos depoimentos, a postura do poder, muita gente me enviou também esse empoderamento, porque não só a gente tem que estar num estado mais, né? A gente às vezes tem que botar aquele poder para fora, né? Então, assim, entra em contato com várias coisas. Então, eu te agradeço muito pelo teu depoimento e com certeza espero você no próximo desafio. Vai vir mais novidades aí para essa próxima turma do F90. Então, se você quer entrar nessa próxima turma, fica ligado aqui, que com certeza eu vou anunciar lá. Com certeza Isabel também vai anunciar a próxima turma. Entrem, né? Entrem porque é um processo bem legal. O trabalho em grupo é um trabalho em que, para que eu vou entrar em trabalho em grupo? Eu vou fazer aqui por minha conta. E vocês não têm ideia de como que o trabalho em grupo aumenta
substancialmente os teus resultados quando você está comprometido, né? Quando você tem intenção real junto com o grupo. É como, aí agora eu vou fazer uma citação aqui, que é o que a gente precisa aprender, né? Que são os ensinamentos do nosso mestre, que eu estarei enquanto 3 ou mais pessoas estiverem reunidas. E é sobre isso. Quando a gente monta um grupo, monta uma comunidade, a gente tem suporte, a gente tem apoio. Então, eu recomendo, se você está precisando aí entrar dentro desse processo, entre no F90 e mesmo que você não precise emagrecer, no próximo desafio vou lançar outro desafio para aqueles que já fizeram esse primeiro e vai dar continuidade, entendeu? Eu acho que eu vou fazer vários módulos, assim, sabe? Para poder ajudar vocês nesse processo de despertar da saúde. Porque a gente falou muito em emagrecimento, mas o meu foco aqui é eliminação de dor, eliminação de sintomas de estresse, é te dar mais energia, é te dar mais saúde, é te dar mais dicas de como que você pode despertar esse Buda dourado dentro de você, né? Isso tudo, Vanessa, faz com que o emagrecimento aconteça naturalmente. Depois que eu parei de focar no emagrecimento, porque no início eu estava focando no emagrecimento e não na minha saúde. Quando eu inverti, passei a focar na saúde, o emagrecimento veio de forma mais natural, entendeu? E nesse último período aí, né, nesses 21 dias, eu só reduzi 2 números de roupa. Só. Imagina, só. Eu vi lá que você postou. Gente, vocês têm que ir lá no perfil da Isabel, que assim, você é muito motivadora, você incentiva muito as pessoas com todos os seus relatos, assim, você se coloca de uma maneira tão gostosa para as pessoas verem que é possível, né? Muitas pessoas passam por esse processo, mas às vezes, para que eu vou expor isso? Né? Se coloca nesse lugar. E você saiu totalmente desse lugar, se colocando como uma pessoa de exemplo, né? De transformação que pode sim acontecer, é real. É só você realmente querer e passa a inspirar outras pessoas. Então, gratidão pela tua inspiração. E eu espero que assim, a gente possa estar junto cada vez mais, né, Isabel? Então, você me falou no início, eu falei da questão do coach, né? E quando o coach me curou, porque eu era uma pessoa totalmente diferente, hoje eu sou a Isabel, estou procurando ser ainda melhor, não por vaidade, mas para poder levar às outras pessoas essa minha missão. Porque para mim foi o sobrepeso, para mim foi muito doloroso por muito tempo. Por muito tempo. E quando eu consegui alcançar um resultado em mim e vi que aquilo ali realmente era definitivo, eu falei, por que não levar isso para outras pessoas? Então, a minha intenção, a minha missão enquanto coaching é levar a mesma oportunidade de cura que eu tive para o meu emagrecimento para outras pessoas. E eu sinto muito bem quando eu estou fazendo isso. Teve uma pessoa que falou assim, nossa, mas você tá gorda ainda. Aí eu virei para ela e falei assim, ainda bem que você usou ainda, porque eu estou num processo. A gente usa demais o ainda, né? Quando a gente se liberta, é uma coisa tão boa, né? Da autocrítica, da crítica dos outros, do julgamento dos outros. Se fosse há um ano atrás, eu acho que o chão ia abrir, eu ia afundar e nunca mais postava nada na internet. Mas para mim,
Aí eu só respondi pra ela, ainda bem que você viu que é ainda. Muito bom, né, cara? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Muda. Se você ainda não fez precisa, tá? De um processo de coach, tem muita gente que fala assim, ai, coaching, não sei o quê. Falei, gente, olha, tem muita gente que faz coaching comigo e que fala assim, em 3 meses eu consegui algo que em 10 anos de terapia eu não consegui. São ferramentas muito poderosas, Isabel. Tem várias ferramentas aí para ajudar, né? A gente desenvolve bastante isso. E assim, quando a pessoa já está desperta, é possível que ela também, através também das ferramentas, possa ajudar cada vez mais, né? Então é um processo de troca. É isso que eu acho bem legal, E sabe? tem que ser o ganha-ganha, né, Vanessa? Não com É. interesse egoísta. O Não, ganha-ganha com interesse de se curar, né? exatamente, exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu espero que algo de transformador, né? Tenha aí caído alguma ficha. Se tiver caído alguma ficha, pô, escutei isso aqui que foi bacana. Se você puder, acabando aqui, dá o seu joinha, seu curtir, escreve lá nos comentários, entra também lá no perfil da Isabel, curte lá bastante, porque isso é como ela falou, eu ganha-ganha. A gente está dando esse conteúdo, né? Trocando essa energia aqui com vocês de conhecimento e a gente espera como forma de você trocar essa energia, né? De fazer essa troca humana, porque nós precisamos dessa relação, da relação humana, né? Por isso que teve tanta gente deprimida aí nessa quarentena, né? Nessa situação que nós estamos ainda vivendo e tal, porque a gente precisa, nós somos seres relacionais. Então, assim, eu não me sinto nem um pouco envergonhada em falar assim, eu preciso da sua interação, eu preciso dessa relação com você, eu preciso, sabe? Porque é o meu termômetro, é onde que eu começo a ver, poxa, que legal, é uma mola propulsora e vai me dando mais gás, e o meu gás, ele vem muito disso também, dessa troca, sabe? Então eu agradeço essa troca aqui com você, né, Isabel? Esse aquecedor interno, né? Que se mantém, essa labareda, essa chama ativa, não só em mim, mas em você, em todo mundo que assistir, e faz o seu comentário lá, o que foi que fez de diferença, se teve alguma coisa, algum insight se falando de face, ó, tá? Então, beijo, boa noite para todos vocês. Obrigada, Isabel, mais uma vez, querida, querida. Gratidão pelo convite, foi um prazer estar aqui, tá? Com certeza. O prazer foi todo meu. Um beijo. Tchau, tchau, Isabel.